Olá, gente bonita, eu sou Raimundo Neres Eu sou Melina Sander. e esse é o nosso canal Minha Vista de um Ponto. Seja muito bem-vindo. Pessoal, a gente gostaria de agradecer demais a todas as participações, todos os comentários, todo incentivo que a gente tem recebido de vocês, hein? Cada comentário e cada resposta, as provocações que a gente faz, tornam o nosso canal muito mais importante para a gente e a gente vai construindo para vocês também. Não é não, Rai? E continuem, participem, mande, não tem problema, a gente ama isso. Na nossa página, no privado, às vezes as pessoas não sim. querem comentar muito lá na nossa página, mas vão pro privado. Exatamente. Continuem. E a gente resolveu trazer aqui um comentário de uma das nossas seguidores. E eu quero mandar um beijão para ela, Evelyn. Muito obrigada aí por tudo nesse período, incentivo, ela dá algumas ideias. Gente jovem, é assim mesmo, cheio de ideias. Não que nós não sejamos. E o comentário dela é muito interessante, porque justamente se trata de uma menina de 20 e poucos anos. E ela disse pra gente o seguinte, lá quando a gente publicou o vídeo dos novos velhos. Ela disse o seguinte: o tópico do vídeo de vocês me fez refletir. Olha que responsa. Esse assunto é delicado, especialmente para nossa geração. Muitos jovens se sentem pressionados ao atingir certa idade, como se estivéssemos correndo contra o tempo, mesmo ainda tendo tanto para viver e para conquistar. Essa sensação muitas vezes vem da busca constante por validação, o que só intensifica a pressão de se sentir velho demais para algo ou de acreditar que estamos atrasados na vida. É essencial repensarmos essas expectativas e lembrar que cada pessoa tem seu próprio ritmo. Agradecemos a Evelyn a sua participação aí e também usamos esse comentário dela para startarmos, para iniciarmos, para darmos início ao nosso próximo tema, que é trabalho. Sonho ou necessidade? Rai, com base nesse comentário aqui que a Evelyn fez pra gente, Sim. com base na sua história de vida, com base em tudo que você já viveu até aqui, conta pra gente, o que definiu lá quando você era jovem a escolha pela profissão, pelo seu trabalho? Difícil dizer, apesar de não ser difícil responder, o que definiu foi a necessidade, falta de grana mesmo. E esse é um problema, né? Um viés. Porque muitas vezes, pela falta de grana, a gente vive num país capitalista, num sistema capitalista. Não estou dizendo que o capitalismo é bom ou ruim, não é essa a questão do vídeo. Estou dizendo que por vivermos num sistema capitalista, muitas vezes somos empurrados a tomar a decisão em função de tal ou tal profissão por uma questão apenas de grana, apenas grana. Vou dar um exemplo com relação a mim mesmo. Eu amo sala de aula, já fui professor por 6 anos, sou apaixonado pela profissão, mas não estou professor no momento. Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil, o professor paga muito pouco, rende muito pouco, você tem que trabalhar muito para conseguir o mínimo para se sustentar. Então, muitas vezes, em função disso, você passa a exercer outra função, outra profissão. Quando eu tinha 20 anos, ai que saudade, gente, de quando eu tinha 20 anos, gente, eu era até magro nessa Tinha muita época. pressão? Tinha Porque a cabelo, Evelyn você sabia? tem Eu essa tinha faixa cabelo, etária. eu tinha cabelo quando eu tinha 20 Isso anos. acontece, né, no decorrer da vida. Absurdo isso, essa citação. Quando eu tinha 20 anos, eu fui guiado apenas pelos amigos e parentes. E essa Você sentia essa pressão que a Evelyn relatou pra gente? Existe a pressão social para que você tenha uma profissão, para que você case, para que você gere uma família, para que você siga, às vezes, o caminho da sua família, né? O caminho do pai, o caminho da mãe. É uma coisa muito comum. O sujeito é médico, aí o filho vai ser médico, o filho do filho vai ser médico. Parece que é um ciclo interminável, isso aí. E essa pressão existe, eu entendo a menina aí. Apesar de ser muito jovem ela, né? Sofrer pressão com a época dessa, de repente, é uma dessas poucas pessoas
que tem consciência do que E acontece. compromisso com a vida, compromisso com a própria existência, né? A grande, quer dizer, uma problemática estabelecida aí é a seguinte: você também não pode fazer de sua vida um problema. Trabalhar não precisa ser necessariamente um problema. Ou precisa? Dependendo da situação, sim. Me conta aqui, o seu primeiro trabalho foi como professor? Não, meu primeiro trabalho foi uma profissão que hoje em dia não existe mais, office boy. E qual idade você tinha? Eu tinha 16 anos. Olha. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 16 anos em uma empresa. Eu era office boy e nessa empresa eu consegui alcançar alguns degraus. Saí de office boy, passei a ser escriturário, depois virei secretário e daí fui para outras coisas depois da minha formação. Mas o primeiro trabalho foi esse, office boy. E, inclusive, eu adorava, porque eu passava o dia nos bancos e eu achava ótimo isso. Me fala só mais uma questão antes da gente passar para a sua oportunidade de perguntas. Inclusive, peraí, deixa eu quebrar todas as... Inclusive, eu tenho até hoje, gente, a lembrança aqui na minha mente, construída, fantástica, arrumada, do meu primeiro salário. Eu recebi um cheque, na forma de cheque, era um cheque rosa do Banco do Brasil. Fui ao banco para sacar esse dinheiro. A primeira coisa que eu fiz, meu Deus, eu sempre fui muito gordo mentalmente. A primeira coisa que eu fiz... Comer! Eu quero um hambúrguer! Foi comprar uma comida com o salário e comprei uma camisa que tinha o título T&C, que era uma marca muito famosa nos anos para trás aí, não precisa dizer a data, né? Eu lembro disso com toda a perfeição, com todos os detalhes, porque na minha cabeça foi uma conquista gigantesca. Claro, meu imagino. primeiro salário, nossa. E você teve outros trabalhos também. Você Muitos teve outros outros. empregos. Muitos. O primeiro, necessidade. Os demais, me conta aqui, você foi guiado por alguma paixão, algum sonho, ou mais uma vez houve pressões externas para a escolha das carreiras seguintes? Eu fui guiado por necessidades mesmo. Quando eu saí de onde eu estava, nesse escritório, para ir para um outro escritório, eu fui trabalhar como contador, na área de contabilidade. Foi por uma questão financeira mesmo. O outro escritório pagava mais e eu disse assim, olha, eu preciso de mais dinheiro, vai ser melhor para mim. E eu fui para isso aí. O terceiro emprego foi o emprego dos sonhos, que eu fui ser professor. Maravilha, o sonho de consumo. Excelente, eu sempre me realizei em sala de aula. Eu repito, infelizmente, a profissão de professor no Brasil é extremamente desvalorizada. Lamentável isso. O Brasil vai pagar, paga e vai pagar um preço muito caro por isso, pela desvalorização dos seus professores. Sem professor não se faz nada, absolutamente nada. E todas as profissões passam pelo ela, professor, né? Infelizmente, é uma profissão muito desvalorizada, mas eu me realizei e me realizo profissionalmente em sala de aula. Eu acho fantástico. Você pega uma criança, um adolescente, e construindo o conhecimento dele, e vendo ele ficar feliz com o que ele aprende, e ele conquistar. Às vezes, para o pai pode não parecer muito. Atenção, você que é pai, que é mãe. Quando seu filho lhe mostrar uma nota, que de repente ele tirava 6, e passou a tirar 7, tirar 8, comemora com ele. Você não tem ideia na cabeça dele de como isso é fantástico, de como isso é maravilhoso. Conquista, né, eu passei por isso. Outra coisa, gente, o pai e a mãe têm mania de dizer assim, mas você só estuda. Não faz isso não. Faz isso não. Você não tem ideia de como é ruim e difícil estudar. É difícil. Imagine que o professor, você está ali no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, e o professor começa a te ensinar números imaginários. O professor começa a te ensinar trigonometria no triângulo retângulo. Até para a gente falar dá trabalho. Aí o menino aprende aquilo, vai lá, se esforça, tira uma nota, aí o pai diz assim, mas você só estuda. Não, faz isso não. É preciso valorizar o esforço de cada um. Estimula seu filho, muito bem, foi legal, muito bom, tá de parabéns. Sabe aquela coisa grosseira, não fez mais sua obrigação? Não, isso é coisa de antigo. Faz isso não. Estimula o menino, diz assim, muito bom, vamos ali tomar um sorvete em comemoração, vamos comer um hambúrguer. Inclusive, se for comer, me chama, que eu tô sempre... É tão importante valorizar cada conquista. Exatamente.
Ao deixar de ser professor, eu deixei de ser professor porque eu fiz um concurso, né, um concurso público, e esse concurso foi novamente, em função de questões financeiras. Porque, como eu disse, o professor não paga legal, e o concurso que eu fiz pagava realmente bem melhor do que a sala de aula onde eu estava. Mas eu devo dizer que o meu sonho ainda é voltar para a sala de aula. Voltar para a sala de aula e terminar ali os meus dias profissionais. Olho brilha, gente, de ouvir. Terminar os meus dias profissionais como professor. Porque eu gosto muito disso, eu acho fantástico. Para mim, é a profissão das profissões. É você pegar uma folha em branco, que é a pessoa que está ali, e colocar sobre ela a possibilidade de ela rascunhar a própria vida, de criar naquela criança, naquele adolescente, o desejo de crescer. Falar assim, olha, eu quero ser um advogado, eu quero ser um arquiteto, eu quero conquistar o mundo, não pelo mundo, né, mas pelo ideal da conquista. Eu acho que eu estou ficando poético demais com isso. Eu achei lindo, porque eu estou aqui toda derretida, emocionada ouvindo, porque eu acho que nada mais feliz para um ser humano é ele buscar aquilo que faz sentido para ele. Nada mais satisfatório para o nosso eu interior, para nossa composição geral, a gente buscar aquilo que faz sentido para a gente, que alimenta a nossa alma. Eu gosto muito de usar a palavra nutrir, aquilo que nos nutre, que nos faz bem. E às vezes, dinheiro, ele é determinante para algumas escolhas, mas ele não sustenta. O dinheiro, ele não sustenta uma escolha. Ou você acha que sustenta? Olha, eu vou te falar uma coisa. Você fazer algo que você ama é o sonho. Você viver do que você ama é um sonho. Infelizmente, ainda é um sonho distante para a maioria das pessoas. A pessoa precisa pagar suas contas, precisa custear a sua vida, comer, beber, pagar aluguel, pagar casa e tudo mais. E muitas vezes o seu sonho ainda não consegue abarcar isso aí. O ideal seria que a gente trabalhasse com o que a gente gosta. Existe um conceito japonês para isso aí, né? Existe um conceito japonês para isso, que é o ideal, que é o propósito de vida. E aí eu vou retornar a sua pergunta para você. Sim. Como é que eu faço? Você que está aí, que assistindo a gente, responde também. Como é que eu faço para encontrar o meu propósito de vida? Para eu ser feliz no que eu faço? Esse conceito japonês, ele é muito interessante. O nome dele é Ikigai. Esse conceito japonês, ele traz uma ideia de que a gente faz um quadrante mesmo, né? Sim. As nossas habilidades, meus pontos fortes, e aquilo que eu gosto de fazer, e como que eu consigo contribuir com o outro. Sim. E ganhar dinheiro com aquilo. Então, se eu consigo preencher todo esse quadrante com o que eu gosto, juntando, né, somando o que eu gosto, o que eu contribuo com o outro e o talento que eu tenho e ainda ganhando dinheiro com isso, gente, imagina. Esse não seria o emprego dos sonhos, o trabalho dos sonhos? Fala pra gente, o que você acha? Porque, na minha opinião, esse seria, sim, o trabalho dos sonhos. Cheguei a fazer um teste uma vez. E nesse teste, ele estava muito alinhado com a minha atual escolha, que é de ter voltado a dar aulas de inglês. E é um pouco utópico, tá? Eu vou ter que falar que é um pouco utópico, porque, assim, esse quadrante do ganhar dinheiro e fazer riqueza com aquele talento, ele é muito distante para um monte de gente, para muitas pessoas. Como que eu vou fazer isso? E essa é utópico porque a gente sabe qual é a realidade de um professor no Brasil hoje. Ele tem que dar aquele monte de aula para poder se sustentar, para poder sustentar o básico das suas necessidades. Então, quando meu olho brilha e eu digo, foi permitido, a vida, né? A vida me permitiu voltar para a sala de aula, dar minhas aulas de inglês. É um momento muito feliz, muito satisfatório para mim, mas ao mesmo tempo é romantizado, porque não é hoje a minha principal fonte de renda. Entende? Então não dá para a gente ficar do lado de cá falando sobre poesia o tempo inteiro, porque a realidade é dura e bate na nossa porta. Não é um morango com chantilly. Não é bem assim. Não é bem assim que as coisas funcionam. Por isso que o nosso tema é trabalho, sonho ou necessidade?
nem sempre o nosso propósito de vida, o nosso grande talento, está alinhado com a realidade dos fatos. Nem sempre eu consigo viver aquele sonho. Mas, se eu não der o primeiro passo em direção ao meu sonho, eu nunca vou saber. Como que eu vou saber se é possível realizar? Então, eu sou muito a favor, a romântica, de, claro, fazer aquele colchãozinho, sabe? Das suas necessidades básicas e dar os primeiros passos em direção ao grande sonho. Sim, eu falei aqui da minha vida e tal. E você? Como é que foi lá nos 20 e poucos anos? Eu sei que você agora está com 30 anos. A gente não vai entrar 13, nessa questão, né? 30 mais 13. Como é que foi lá nos seus 20 anos, 20 e poucos anos, para você se decidir com o que você queria fazer? Houve uma pressão familiar muito forte na época de estudante ainda. Eu sou a neta mais velha de um grupo aí de 6 primos lá na minha família. E eu sempre tive que ser aquela referência de estudante, de boa aluna, de bom comportamento e tudo mais. Então, houve uma pressão não só para a escolha profissional, na época de vestibular, que na época a gente prestava vestibular, mas também de comportamento, de boas condutas e etc. Uhum. Mas eu nadei contra a correnteza, fiz tudo diferente, não fui referência para ninguém e deu tudo certo. Na época, era esperado que eu fizesse faculdade de medicina, odontologia e etc. Só que na ocasião, eu tomei algumas decisões arbitrárias em relação ao que se esperava de mim e tive uma gravidez aos 18 anos. Naquela situação de necessidade de cuidar da minha vida e de uma outra vida que estava por vir, eu não tinha como seguir nenhum sonho de faculdade naquele período, naquele momento. Então eu comecei a trabalhar. Foi por necessidade mesmo, 100% necessidade. Na época, eu fui convidada por uma ex-professora de inglês para dar aulas na escola dela. Foi onde eu aprendi a ser professora. Antes de qualquer formação, porque eu só tinha ensino médio, eu aprendi a ser professora nessa escola. Foi na prática mesmo. Uhum. E gostando daquela... Eu gosto muito de línguas, né? De um modo geral. Línguas em geral. O inglês, eu comecei a fazer o curso de francês, gostava, sempre fui muito boa em português na escola. Então, eu pensei, como direcionamento de minha carreira, né, uma reestruturação, né, após a gravidez, eu já era mãe na época, eu falei, vou fazer faculdade, vou fazer letras. E aí eu entrei na faculdade de letras, foi uma excelente escolha, foi um grande passo que eu dei, porque estava alinhado com aquilo que tinha, assim, de talento, né? Eu junto coisas que eu gosto, línguas, com o talento, e minha capacitação foi em cima disso aí. Não cheguei a dar aula de português, mas continuei aí dando aula de inglês por algum tempo. Então, foi um pouco alinhado com o sonho e um pouco alinhado com a realidade. Ou seja, acho que foi a vida acontecendo mesmo, não é não? Essa questão da adaptação é uma necessidade. Isso não impede você de retomar sonhos, de refazer sonhos. A gente precisa lembrar que as pessoas mudam, os ideais mudam, às vezes os sonhos mudam. E a gente passa a gostar de outras coisas e tudo mais. Isso também não impede que você tenha o seu sonho anterior, que você mantenha e cuide dele lá na frente, né? Tudo uma questão de você perceber a vida. O que a gente fala sobre trabalho, sonho ou necessidade, é essa crise que se vive hoje em dia. Se fala muito hoje sobre a geração Z, que está em choque com a geração atual. Por quê? Porque a geração Z não sabe, por exemplo, lidar com a hierarquia no trabalho. É um grande questionamento isso aí. A turma não sabe obedecer ordens. E quem vem aí da década de 60, de 70, de 80, sabe que nas empresas existe isso. Existe uma hierarquia, existe alguém que manda em alguém, existe alguém que obedece. E é tanto que os ditados populares existem, muitos nessa linha, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E há um choque geracional hoje. Por quê? Porque a turma atual simplesmente diz assim, olha, eu não sei se eu quero isso. Há uma crise existencial, organizacional em muitas empresas. Empresas americanas estão sofrendo com isso, porque o sujeito entra na empresa, passa 2 anos, percebe que
não quer aquilo para ele, e ele abandona. Ele diz assim, não me interessa isso, eu não quero mais saber disso. Você vai fazer o quê? Não vou fazer nada. Vou para minha casa, vou viver lá do nada e tal. E aí a grande questão que eu trouxe, quando eu falava do propósito, é esse. Como é que eu sei o que fazer da minha vida? E aqui eu estou querendo abrir um leque geral para todo mundo. Você que está aí ouvindo a gente, participa também. Como é que eu sei o que eu vou querer da minha vida? Qual o propósito? Eu vou voltar para a pergunta. Como é que eu vou saber o meu propósito de vida? Por que eu estou aqui? É para trabalhar, pagar boleto e comer pastel? Será que eu sei qual é o meu propósito mesmo? Esse choque geracional é notório, ele existe. Sim. Agora, sabe o que eu vejo em relação ao choque geracional? O novo assusta. Eu não acho que o problema seja o nosso olhar lá da geração X e Y em relação às próximas gerações. Porque quando nós éramos jovens, os mais antigos lá, os baby boomers, eles olhavam para a nossa geração também como uma geração transgressora. Esse povo não quer nada mais. Eu sou da época da palmatória. Comigo, se eu falasse assim com a minha mãe, eu já levava. Então, assim, a gente observa que sempre as novas gerações, elas vão sofrer esse olhar curioso, preconceituoso, porque as gerações anteriores não sabem lidar com aquilo ainda, porque o novo assusta. Agora, um problema que é do novo, da nova geração e da antiga geração é, voltando, né, essa questão do propósito. Eu realmente tenho que ter um propósito, tenho que descobrir qual é meu propósito. Meu trabalho é meu propósito de vida? Tem que ser meu propósito? E aí? E se eu não trabalho? Porque tem gente que faz a escolha pelo não trabalho. Sim. Eu tenho uma amiga em particular que ela não trabalha oficialmente, ela está ingressada no mercado de trabalho. Ela tem as atividades da vida pessoal dela, ela cuida dos filhos, cuida da casa. Uma escolha pessoal que ela fez. Será que o propósito dessa minha amiga não seria outro diferente do trabalho? Mas vem cá, trabalhar em casa não é trabalho? Oficialmente, não. E não sabemos se é muito valorizado. Não, a questão da valorização já é outra história, né? Vamos dar um exemplo aqui. O indivíduo que cava um buraco para fazer uma cisterna, passa o dia inteiro cavando ali, ele recebe um valor ali tecnicamente irrisório se você comparar com o mesmo tempo de trabalho de um advogado ou o mesmo tempo de trabalho de um arquiteto. Ou o operador de máquina que faz o mesmo buraco. A mesma coisa ali e tal. Tecnicamente não é valorizado. Mas trabalhar em casa é trabalho? Sim. Inclusive, trabalhar em casa dá muito trabalho. Você cuidar de filho é muito trabalhoso. Cuidar de casa é muito trabalhoso. Cuidar de outras pessoas é muito trabalhoso. E a gente precisa reconhecer isso. Mas a questão é o propósito. Eu tô me apegando a isso porque... Deixa eu falar para vocês aqui. Eu tô pensando. Eu quero uma ajuda aí, eu quero uma ajuda. Eu tenho 50 anos e me peguei pensando o seguinte: qual é o meu propósito de vida? Por que é que eu vivo? Para que eu vivo? Eu vivo para trabalhar? Se for isso, é muito ruim, é muito pouco. É muito pouco. Eu vivo para cuidar dos outros? Se for isso, está errado. Não é errado cuidar dos outros, mas se eu vivo apenas para cuidar dos outros, está errado. Bugou a minha mente aqui, tá? Porque quando eu penso em eu trabalho, estou no mercado de trabalho, estou inserida no mercado de trabalho, contribuo com a sociedade dessa forma, então realizo o meu propósito daquela forma. Aí a minha amiga, ela está em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, então o serviço que ela presta para a vida é através desse cuidado com a família. Mas tirei o trabalho da pessoa A, tirei a casa e os filhos da pessoa B, onde que fica o propósito dela? Onde fica? Isso que você quer perguntar? Porque eu também não tenho resposta e a gente te ajuda. Então, eu levantei de manhã, eu vou cuidar. Fiz café, fiz um pão ali, amo pão com café e tal. Inclusive, um abraço aí para Ana Paula, que é uma das nossas seguidoras aí, que fala muito de pão com café. Inclusive, deu vontade de comer um pão com café. Ana Paula, pode convidar a gente que a gente vai tomar um café com você. Aí eu levantei, fiz café, fiz um pão.
trabalhei, né? Eu trabalho e tal, cuido de minha filha em muitas horas do dia ali, acompanho a vida dela e tal. Mas é esse o meu propósito? Eu nasci para isso? É para isso que eu estou aqui? Ou eu estou aqui para algo mais? Como é que eu sei? Como é que eu descubro? Como é que eu monto isso? Como é que eu vejo isso? Como é que eu elaboro isso na minha cabeça e na minha própria vida? Será que, parafraseando o padre Fábio de Mello em um dos textos dele, em uma das falas dele, será que se eu tirar a utilidade dessa pessoa, eu encontro o propósito dela? É uma pergunta, e eu vou lhe dizer, é a pergunta. Porque muitas Nós vezes somos a nossa utilidade? muitas vezes a gente é valorizado, amado, querido, procurado por nossa utilidade. Isso. E não pelo que a gente é de fato. Exatamente. Eu acho que a gente podia fazer um recorte. Isso vai dar pano pra manga. Para um próximo vídeo, a gente vai voltar nesse assunto, hein? Se tira a sua utilidade, quem é você? Se tira a sua utilidade, quem é você? Se tirar a sua utilidade aí, quem é você sem a sua utilidade? E como a gente trata o outro que perde essa capacidade de utilidade. Porque muitas vezes a gente convive ou com familiar ou com colega de trabalho que por questões de saúde, Sim. por um acidente, ou seja lá o que for, aquela pessoa perde a capacidade de ser útil para aquele serviço. Sim. Como a gente lida com isso? Como a gente passa a enxergar essa pessoa a partir O nosso propósito de vida... Aposentou, a gente falando de trabalho, o tema é trabalho, aposentou. Como que eu passo a olhar aquele indivíduo, aquele colega de trabalho, aquele vizinho, aquele parente e tal? Sim. Como que eu passo a lidar com aquilo? Fica parecendo que a pessoa se tornou um inútil, né? Inclusive socialmente. Mas é esse o propósito de vida da gente? Apenas trabalhar? Não, não pode ser. O meu propósito de vida não pode ser apenas trabalhar. Não pode ser apenas ter uma utilidade. Eu tenho que ter algo maior que isso aí. Seja socialmente, seja religiosamente, até financeiramente, você precisa ter um propósito. A pergunta que eu volto, estou sendo chato nessa pergunta, como eu encontro... Às vezes somos. Como eu encontro o meu propósito de vida? Onde é que está escrito isso? Onde é que eu vejo isso? Como é que eu elaboro isso? E quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de utilidade, não tem jeito, né? É bom lembrar para você, está nos assistindo, nos ouvindo aí, que quando a gente vai para uma empresa e trabalha nela, a gente não está ganhando dinheiro, não é uma questão de ganhar dinheiro. Nós estamos trocando o nosso tempo de vida por um salário. Por quê? Porque o tempo que você deixa na empresa, seja ela qual for, não volta mais. Então você está trocando sua habilidade e seu tempo de vida por um valor, por um dinheiro. Estamos a serviço. Né? Então lembra disso para você saber estabelecer ali as coisas corretamente, tá? Cuidado para você não estar valorizando demais uma coisa e menosprezando outra. Lembra que existe vida fora do trabalho, existe vida pós-trabalho e existe vida sem trabalho. Existem pessoas esperando por você lá fora da Basicamente, porta, né? Inclusive você mesmo. Lá. Inclusive, exato, as nossas próprias necessidades. Inclusive você mesmo está esperando por você fora do trabalho. Agora, Rai, se o propósito vai além do trabalho, sim, qual o papel que você enxerga que o trabalho tem na vida das pessoas? Qual o papel que o trabalho remunerado sim, tem na vida das pessoas?